Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que eu acho bem legal de falar e que inclusive o que me inspirou a falar sobre isso com vocês foi a Tata Werneck, né? Eu sigo ela no Instagram e ela sempre tá postando alguma coisa ou muito engraçada e ultimamente coisas de muita fé, de muita inspiração, por causa daquele comediante, o Paulo Gustavo, que tá na UTI, na internado por causa do vírus lá que ele pegou, né? E que eu também tô muito na torcida pra que ele saia logo dessa, porque pessoa incrível, engraçada, ninguém merece estar passando por isso, e principalmente pessoas que trazem felicidade pro próximo, né? Trazem muita alegria, trazem riso, que é o caso dele, né? E aí, quando foi esses dias, acho que tem uns 4 dias mais ou menos, ela fez uma postagem sobre milagres e pediu para as pessoas fazerem declarações, relatos de milagres que elas já passaram na vida delas e fazer uns stories e marcar ela, que ela ia estar republicando, repostando todas as postagens, né? Eu não fiz porque, primeiro que eu morro de vergonha, né? Apesar de eu estar aqui no YouTube, eu fazer várias publicações lá no meu Instagram, eu sou muito tímida. Antigamente eu era muito pior, gente, muito pior. Então eu fui trabalhando muito, me trabalhando internamente para que eu fosse perdendo um pouco dessa timidez. Então eu antes eu era muito assim, como eu posso dizer? Eu ficava muito na minha, não era muito de ficar fazendo filmagem, postando muitas coisas sobre mim. Então, mas agora, de uns anos pra cá, eu aprendi que, besteira, todo mundo faz isso, por que que eu não vou fazer, né? Por que que eu não posso? E não tem aquela piadinha de mãe, não, de, você não é todo mundo. Todo mundo faz, de alguma forma, tá sempre se expondo, e se não tá prejudicando ninguém, não tá sendo nada negativo, que mal tem, né? E aí eu comecei a pensar, eu gravo ou não gravo um vídeo falando sobre os milagres que já aconteceram na minha vida, né? Porque foram grandes milagres, não foram milagres pequenos, foram coisas incríveis. E, eita, deu sinal aqui de que vai descarregar, acho que dá pra aguentar mais um pouquinho. E eu acho que vale a pena, né, compartilhar histórias de milagres, e eu vou querer saber de vocês também, que eu amo ler histórias de milagre, que eu vou querer saber aqui nos comentários também, para que a gente possa inspirar outras pessoas a nunca perder a fé, a nunca desacreditar, né? Independente de religião, eu, por exemplo, não tenho religião, não sigo religião, não gosto de doutrinação, acredito em Deus, tenho muita fé em Deus, gente, muita fé. Mas dentro da minha casa. Eu sou feliz do jeito que eu sou muito abençoada, Deus me abençoa todos os dias da minha vida, sem eu precisar estar dentro de uma igreja. Eu oro dentro da minha casa, embaixo do meu teto, e fico chateada, bem chateada, quando tem pessoas que ficam me indicando, vai pra igreja, procura uma igreja, não sei o que. Gente, não, isso daí não faz o caráter de ninguém. Eu sei que Deus faz coisas maravilhosas na minha vida sem eu precisar estar numa religião, e eu vou contar pra vocês agora. Chega de enrolação. O primeiro milagre da minha vida, gente, o primeiro milagre que, assim, eu estar aqui viva, o primeiro milagre foi no meu nascimento, né? A minha mãe sempre me contava como foi o meu parto, que meu parto foi, olha, não desejo, nunca, eu tinha medo de ter filho parto normal por causa desse relato da minha mãe, porque eu tinha medo de passar por isso também e eu não aguentar. No ano que eu nasci, a minha mãe morava numa fazenda no interior do Piauí, interiorzinho lá, Oeiras, diz que é uma cidade pequena, é longe de tudo, tem a cidade lá onde fica o hospital, era longe da onde a minha mãe morava, minha mãe morava numa fazenda, que era uma fazenda do meu avô, e parece que ela entrou em trabalho de parto, começou a sentir as dores, e aí não tinha carro, não tinha nada que pudesse levar minha mãe para o hospital. Então ela pegou e aí o meu pai, né, provavelmente meu pai foi atrás de parteira, minha avó, veio uma tia minha, não sei se veio mais de uma tia minha, mas a minha mãe sempre me fala de uma tia minha que eu acho que foi a minha tia, que uma tia que eu amava muito, que já se foi, que é a minha tia Elza. Tenho quase certeza que era ela que estava junto. Então vieram eles pra casa, né,
e para ajudar minha mãe no parto. Só que foi passando-se horas e horas e o trabalho de parto da minha mãe começou a se complicar muito. Eu não nascia, minha mãe já estava sofrendo de dor, sofrendo muito e nada de eu nascer, até que a parteira foi lá, porque a parteira tem essa experiência, né? Ainda mais que ela fazia os partos de todos lá do interior, então ela já sabia. Notou que eu estava atravessada na barriga. Depois de muitas horas, notou que eu estava atravessada na barriga da minha mãe. Ou seja, não era nem para eu ter nascido de parto normal. Era pra eu ter nascido normal não, natural, né? Normal, todo parto é normal. Mas de parto natural, não era nem pra eu ter vindo de parto natural. Era pra eu ter vindo de cesárea, porque eu estava atravessada na barriga da minha mãe. E eu era um bebê bem grande. E eu fiquei ali, eu não saía mais. E depois de muitas horas, minha mãe sofrendo, muitas horas, que eu já estava passado da hora de eu nascer, eu lá presa. Provavelmente a bolsa já tinha rompido, já perdi líquido, então provavelmente certeza que eu já estava em sofrimento dentro da barriga da minha mãe. Aí a parteira, minha mãe falou que a parteira desistiu, porque ela viu que minha mãe ia morrer, eu ia morrer. Ela saiu do quarto, saiu chorando. Aí meu pai, minha tia e minha avó continuaram lá. E aí depois de muito tempo viu que eu continuava atravessada, eu não descia, eu acho que eu tava em cima, atravessava a barriga da minha mãe, não saía. Aí minha avó começou a fazer umas manobras lá pra eu sair, pra eu virar, né? E nada. Aí minha tia já se desesperou, viu que minha mãe já tinha perdido as forças, já tava quase esfalecendo, né? Esfalecendo essa palavra? Não sei, depois eu pesquiso e vejo se é o certo. E aí minha tia começou a chorar e saiu do quarto também. Imagina, a parteira que tem experiência, minha tia desistiu, saíram, senão que a coisa tava feia, né? Aí minha avó falou pra minha mãe: minha filha, eu não vou desistir de você, não vou desistir de vocês, eu vou continuar aqui. Continuou tentando, e quando viu que não tinha mais jeito, que minha mãe já nem tinha mais força pra nada, minha avó pegou, enfiou a mão na minha mãe e agarrou minha perna e me puxou. No que ela me puxou, o bebê tem que sair primeiro a cabeça, né? Eu saí o bumbum primeiro, porque minha avó puxou e saiu as minhas pernas e meu bumbum. Só que eu fiquei enforcada, eu fiquei presa com a cabeça presa dentro da minha mãe. E aí disse que nessa hora minha avó só olhou pra minha mãe e falou assim: filha, agora você vai ter que escolher entre a sua vida e a vida da sua filha, porque não tem mais nada o que fazer. Aí minha mãe falou assim: eu quero sobreviver, mas eu não quero que minha filha morra. Aí nessa hora disse que minha avó me puxou com tudo, disse que fez um barulho de estralo. Minha mãe falou que achava que era a minha cabeça, né? Ela falou que acho que foi na minha cabeça. Isso eu já tava mole, já tava preta, já não respirava mais, já tava bem roxa, né? Disse que meu pai já desesperado, do lado. Aí minha avó fez lá umas manobras. Não, minha mãe não deve lembrar bem, porque ela também já tava lá quase morrendo, né? Já tinha sofrido horas, né? Quando o dia tava amanhecendo, eu nasci junto. E aí minha avó fez umas manobras lá e disse que foi quando eu voltei a respirar e voltei e chorei. Aí disse que meu pai começou a chorar, todo feliz porque eu não tinha morrido, porque até aquele momento eles achavam que eu realmente já estava morta. E graças a Deus sobrevivi. Minha mãe falou que eu fiquei com uma bola de água, como se fosse uma bola de água do lado da cabeça, defeituosa por causa desse puxão, né, de eu ter ficado presa. Depois levaram minha mãe pro hospital. Minha mãe depois disso teve um monte de complicações. Parece que, não sei se foi placenta dentro dela e apodreceu, ela teve depressão pós-parto, teve um monte de coisa. Mas enfim, eu sobrevivi, minha mãe sobreviveu, não tive sequelas, graças a Deus. Sou pneuzinha das ideias, mas não tive sequelas, nada que pudesse ter me impossibilitado de ter uma vida normal hoje. E assim, dependendo do tempo de falta de oxigênio que eu fiquei, eu poderia ter ficado com uma sequela irreversível, né? Teve um dano cerebral irreversível e eu não vi. Então, eu já tenho esse meu primeiro milagre na minha vida, que foi ter passado por um parto, ter vindo de um parto tão difícil, em que mulheres, por menos que isso, perdem a vida ou perdem seu bebê, mesmo com acompanhamentos médicos. Já vi mulheres em hospital passar por parto natural e a criança entrar em sofrimento fetal, e quando sair vi natimorto, que natimorto é quando a criança nasce sem vida, tá? E comigo, nossa, fui muito abençoada já a partir daí. Aí vamos para o segundo milagre na minha vida, né? O segundo milagre na minha vida foi em 2012, né? Não, 2014, quando eu descobri um câncer grave.
foi um melanoma retal, que eu já estava com ele há muito tempo, acho que devia estar uns 2, quando eu notei ele, já devia estar uns 2 anos, mas que era uma pintinha, né? E eu fui deixando, eu sabia que estava estranho, mas eu tinha vergonha de procurar um médico, que no caso um proctologista. E por causa da vergonha, eu fui deixando. Eu só procurei ajuda quando começou a dar sinais, sangrar, começar a incomodar. Aí eu procurei ajuda médica. E a médica examinou, ela já achou estranho, já me marcou a cirurgia já pro mês seguinte, já fiz a cirurgia. E quando chegou o resultado, foi constatado melanoma retal de... Tem um nome lá que eu não lembro, mas eu não tenho mais o exame para mostrar para vocês. E grau 3. E pelo que eu vi, esse tipo de melanoma que eu tive, que é o mesmo que a Ana Maria Braga, no mesmo local que a Ana Maria Braga teve, ele é muito agressivo, ele causa morte em muita gente. Ele é raro, mas as pessoas que tiveram, boa parte delas morreram. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu fui abençoada mais uma vez e fui curada na primeira cirurgia. Isso aqui é o oncologista que eu tô hoje e o cirurgião oncológico todo desse hospital que eu faço acompanhamento. E aí, só que nesse meu exame ele tava incompleto, faltava ver as margens de onde foi tirada a cirurgia para ver se não se espalhou não tinha se espalhado esse tumor, né? Se não tinha mais em outro lugar. E aí ele pediu uma nova cirurgia no mesmo local, ela fui eu fazer no mês seguinte a nova cirurgia, e quando pegamos o resultado, graças a Deus, não tinha nada. Aonde tinha o problema, ficou e foi tirado na primeira cirurgia. Só que ainda assim eu precisei fazer um exame, que é um exame para ver se algum linfonodo, porque ele falou que, o cirurgião falou que geralmente quem tem melanoma, o melanoma agressivo, ele pode agredir os linfonodos, que é a nossa proteção, os nossos, eu chamo que os nossos soldadinhos, né? Que é os nossos anticorpos. Então, ele se espalha, ele vai para outros locais. É isso que acaba acontecendo na metástase, tá? Eu vim descobrir isso depois que eu passei por todos esses processos que eu descobri isso. Ainda bem, porque quando detectou linfonodos em mim, se eu soubesse disso, eu ia entrar em desespero antes de ir para outra cirurgia. Aí ele pediu esse exame, só que esse exame eu ia ter que fazer como? Eu ia ter que tomar uma aplicação de radiação no local onde eu fiz a cirurgia, isso passar depois de uns meses dessa segunda cirurgia, tá? Pra vocês terem uma noção, só por causa do melanoma, quantas cirurgias eu passei. Eu tinha que passar por uma cirurgia, ou passar por esse exame, que ele iria irradiar pros linfonodos afetados. Eu ia para uma máquina, essa máquina iria identificar esses linfonodos e eu ia ter 1 hora para chegar no hospital, depois que eu iniciei esse exame, com um médico, médico responsável por, como é que se chama? Exame nuclear, né? Porque ele que ia marcar os locais onde os linfonodos estavam, tanto que ele marcou no meu corpo, e o outro médico iria me acompanhar. Gente, quando eu fiz o exame, já detectou lá os 3 linfonodos aqui na minha virilha, que é na inguinal, né? Inguinal não, não lembro o nome, é aqui na minha virilha. Descobriram 3 linfonodos afetados ali. Aí corri pro hospital, aí quando eu cheguei lá, o meu médico tava me esperando e toda a equipe, já me sedaram, já me prepararam lá e iniciaram a cirurgia. Gente, eu juro pra vocês, eu tava sedada, mas toda hora eu ficava agoniada, eu percebia que eu tava querendo acordar durante a cirurgia e eu lembro de meio que abrir os olhos assim e ver um monte de gente de branco em volta de mim, um monte, como se fossem, eu digo que fosse como se fossem anjos, até porque os cirurgiões que estavam antes de dormir, eu vi quem era, e os enfermeiros eles não estavam todos de branco, estavam de verde, azul, roupa de centro cirúrgico, mas eu vi pessoas de branco, podia ser por causa do dopado lá, do estado que eu estava, mas só pra vocês terem uma ideia, o negócio era tão sério que tava meu cirurgião, um outro cirurgião de sei lá o que ele falou lá, tava um médico anestesista, tinha uma médica patologista e esse médico que foi o que fez a radiação que ia indicando, que ele marcou lá no meu corpo, os locais onde indicou os linfonodos afetados lá, né? E essa médica patologista, na hora que tirasse, ela ia ter que fazer o teste de se ia dar negativo ou positivo. Se desse positivo, é porque eu estava com metástase. Ele ia abrir meu abdômen inteiro e ia tirar todos os linfonodos que tivessem ali. Se desse negativo, só ia mandar para análise e ia me fechar onde estava operando, porque nesse dia eu operei na virilha, tá? Eu tirei os 3 linfonodos na virilha. E aí, depois que eu voltei da anestesia, eu já estava no quarto.
E eu lembro de vir minha família toda feliz, dizendo que o médico saiu todo feliz do centro cirúrgico, falando que deu negativo. Então, mais um livramento. Eu não estava com metástase. Apesar de ter passado tanto tempo com um câncer agressivo, não estava com metástase. E esse foi mais um milagre na minha vida. Então, eu vou tentar ser rápida, que já tá com quase 20 minutos. Esse vídeo tá longo. E eu vou resumir. Tiveram muitos outros, gente, mas eu tô resumindo os que correram o risco de tirar a minha vida, tá? E eu vou pro último, que foi do parto da minha filha, após o parto da minha filha em 2015, que foi uma atonia uterina. Que todos esses casos eu já devo ter citado em vídeos aleatórios meus, mas eu vou juntar tudo num só, só pra falar sobre os milagres. E o que acontece? Eu fui pro parto da minha filha, eu entrei em trabalho de parto da minha filha, não entrei em trabalho de parto, a bolsa semi-rompeu no dia 6, se eu não me engano, no dia 6 rompeu, acho que foi no dia 6 de madrugada, eu não lembro, sei que já tinha passado bastante tempo, rompeu, eu comecei a perder líquido, e aí eu acordei meu marido e falei, amor, eu tô perdendo líquido, tá de brincadeira, né, eu falei, não tô perdendo líquido, só que saía aos poucos, não era uma bolsa que se rompe de uma vez, né? E aí corremos pro hospital, na maternidade me examinaram e falaram que não, era secreção, que eu não tinha nada ali. E eu tinha pesquisado antes, eu pesquisava tudo durante a gravidez e vi sobre bolsa rota, que é esse furinho em algum local da bolsa que faz perder o líquido. E aí eu questionei se não poderia ser bolsa rota. Ele disse, não é secreção, não sei o que, e me mandou de volta pra casa. Fui pra casa no dia seguinte, perdendo líquido ainda. Eu acordei com uma poça de líquido na cama, escorreu na perna, molhou meu chinelo. Falei pro meu marido, vamos pro hospital de novo, isso no dia 7. Cheguei lá, a médica super debochada, falou, não, você não está perdendo líquido. Isso é... E eu com 40 semanas, tá? Tava perto de entrar em 41 semanas. Isso daí é secreção. Aí eu falei, mas... Aí eu contei da cama, a mulher dela, se você tivesse perdendo tanto líquido assim, você ia perceber, porque tem cheiro de cloro, no mínimo você estava urinando, você estava se mijando e não sabe. Pô, gente, pelo amor de Deus, né, eu sabia, eu tinha controle da minha bexiga, até porque minha barriga da Júlia não foi tão grande quanto dos gêmeos e quanto do Yuri, então minha bexiga não era tão comprimida. E aí ela foi super arrogante, falou que não era. Aí eu sei que ela saiu do plantão quando ela pediu pra eu fazer um exame de ultrassom pra ver se eu não tava perdendo líquido. Mas quando eu voltei, eu passei em outro médico e ele resolveu me examinar também e falou que era secreção. Então mostrou pro meu marido falou que viu até os cabelos da Júlia, falou brincando, né? E me mandou de volta e falou assim, ó, se até quinta-feira, que seria na semana seguinte, fui numa quinta lá, fui na quinta, e na quinta seguinte, eu queria que esperasse até a quinta seguinte, você estiver perdendo líquido, se você não tiver tido a sua filha ainda, você volta aqui que eu faço o seu parto. Beleza. Voltei pra casa de novo e continuei lá perdendo líquido. E aí, esse livramento foi na minha vida e na vida da minha filha, viu, gente? Que ela poderia ter morrido também. E aí, quando... Foi no dia seguinte, eu acordei cedo de novo e o líquido escorrendo. Minha ex-sogra foi me visitar, que ela chegou lá pra me ver, e é tanto que ela viu a água escorrendo na minha perna e falou, filha, vai pro hospital, isso daí você tá perdendo líquido sim. Que minha ex-sogra sempre foi muito esperta, ela tem 5 filhos também, todos partos normais, ela também sabia, né? E aí ela falou, vai pro hospital, não espera não. Acordei meu marido já tava desanimado, ele falou, amor, tu acha que vai adiantar? Eu falei, vamos agora pra outro hospital, eu tava indo pra casa de saúde, eu falei, vamos pro São Lucas. Corremos pro São Lucas, quando chegou lá, na hora que eu tirei a roupa, que tava escorrendo água na minha perna, o médico que me atendeu, que inclusive foi um médico maravilhoso, esse médico, fez o parto do Yuri, ele faz plantão, acho que na segunda-feira no São Lucas, eu super indico ele, maravilhoso, quem é de Santos. Na hora que ele viu, ele falou assim, não, você tá com bolsa rota, eu vou te examinar só pra desencargo, mas você tá com bolsa rota. Ele me examinou, viu que eu já tava uns 15 dias com 1 centímetro de dilatação. E ele falou assim, ó, só que eu não tenho vaga aqui.
eu vou ter que te encaminhar para outro hospital. Qual o seu plano atende? Eu falei, atende a Casa de Saúde, mas eu tô indo lá, já fui lá ontem, eles estão me mandando embora, falando que eu não tô perdendo líquido. Não, mas você tá perdendo, pode deixar que eu vou ligar lá pra eles. Aí ele entrou em contato com o hospital, avisou, tem uma paciente aqui que tá perdendo líquido, a gente tá sem leito, eu vou encaminhar lá pra ir. Então quando eu fui pra lá, o médico plantonista que tava lá no horário já sabia que eu ia chegar lá, já pronta pra ter a neném. Só que quando eu cheguei lá, de praxe ele tem que examinar, né? Meu marido já cansado, desanimado, com tanto vai e vem, ele... Quando chegou lá, o médico tinha que me examinar. Ele não, mas eu não vou. Meu marido, né, nervoso. Já vai examinar lá de novo, eu já tô avisando, a gente não vai embora daqui. Eu não vou sair daqui sem a minha filha ter nascido. Ele, calma, é só exame de praxe, ela vai ter o neném hoje. Eu fiquei, calma, amor, é só exame. Eu fiquei tentando acalmar ele, né. E realmente foi. Aí isso à noite, ó, eu fui de manhã pro hospital, isso era mais de 9 horas da noite. Eu estava no quarto ainda esperando liberar pra me levar pro quarto, né. Esperando pra ir pro parto. Aí veio uma médica falar comigo. Aí ela veio me explicar que eu já estava há 36 horas perdendo líquido, que isso era muito perigoso, mas se eu queria continuar tentando, se ela queria que ela induzisse o meu parto, eu tentaria um parto normal, só que eu ia ficar mais horas perdendo líquido, poderia ficar muito mais horas, ou se eu ia pra cesárea. Aí na hora eu escolhi cesárea. Falei cesárea, vai, tira logo. Eu também tava com medo da dor do parto, então já aceitei. Aí fui. Aí foi aí que começou as complicações, que veio a atonia uterina que a gente não sabia. Depois que terminou meu parto, eu fiquei meio zonza assim, acho que por causa das medicações, né? A médica me fechou, saiu e deixou os enfermeiros lá pra me limpar, pra me pôr de volta na maca, me tirar da maca cirúrgica. E aí nisso eu só via que eles ficavam, ela não tá parando de sangrar, ela tá sangrando muito. Cadê a doutora? Chama a doutora, ela tá sangrando muito. Aí me viravam de um lado, mexiam na minha barriga, me viravam pro outro e mexiam e falavam, a doutora. E nada de achar a doutora, até que eu falei, não, eu acho que melhorou, vamos levar ela pro repouso. Aí aplicaram uma injeção, acho que pra coagulação na minha coxa, e me levaram pro repouso. Só que eu percebi que todos eles me colocaram em frente a uma sala que ficava beliche, ficava a cama dos médicos, eles ficavam ali tirando o repouso deles, eles ficaram de olho em mim, toda hora vinha, como é que você tá? E eu tava zonza nessa hora, né? E a minha barriga sempre muito enorme, gente, muito enorme. Minha barriga não baixou. E aí me levaram pro quarto. Depois disso, gente, eu mal conseguia sair da cama, eu tive muita dor, a barriga enorme sempre o tempo todo. Eu sentia febre, eu passando muito mal. Teve uma enfermeira que percebeu que eu não tava bem, ela falou assim, não aceita te darem alta se você não estiver se sentindo bem, é muito perigoso pra você. Eu acho que ela já sabia o que eu tinha, mas não falou nada. E no dia de ter alta, no terceiro dia, eu aceitei, porque eu queria voltar pra casa com a minha filha. Só que só cheguei em casa e deu pra ficar esse dia, porque a barriga tava muito inchada e muita dor, e eu chorava, eu não conseguia me mexer na cama, e tendo febre. Aí quando foi de madrugada, meu marido me levou pro hospital. Aí foi aquele marketing, tiveram que fazer um monte de exame em mim, me examinar, fazer exame de sangue, exame de urina. E foi durante o exame de ultrassom, enquanto eu tava fazendo, que uma médica ficou assustada, ela olhou assim, enquanto ela fazia o exame, ela falou assim, meu Deus. Eu falei, o que foi que tá acontecendo? Ela, calma, vai ficar tudo bem, tá? Fé em Deus, vai ficar tudo bem, olha lá, tá vendo? Tem um ciclo de sangue ali. Ela falou umas coisas meio aleatórias que eu não sabia o que era, eu não entendia. Só que já me tirou dali, já me internou direto, eu tive crises de choro porque minha filha não ficou comigo. Embora minha filha pudesse ficar comigo, foi autorizado ficar comigo. Eu não tinha condições de cuidar dela, eu não podia sair da cama. Meu marido cansado também tendo que cuidar de mim, não podia cuidar dela. E ela acabou indo pra casa da minha tia, pra minha tia e minha mãe cuidar dela, e uma amiga delas lá na época. E daquele momento eu não saí da cama, eu só fiquei na cama, presa num equipamento que ficava me passando oxitocina pra poder meu útero contrair. Então, além de toda a dor do útero tá coagulando, tá enchendo de sangue dentro, e a hemorragia, tinha oxitocina, né? Fazendo o trabalho de expulsão, tentar expulsar esses coágulos. E tomando banho, me dava um banho na cama, era tudo na cama, eu tava proibida de sair da cama, fazia xixi usando a comadre lá, que meu marido me dava. Fora as veias furadas, era muita dor, veia entupia, e elas tinham que cutucar. Gente, eu sofri. No pós-parto da minha filha, eu sofri muito, não foi pouco. E sei que no terceiro dia... e esse médico... Ele tava no plantão, esse médico falou que eu só estava com secreção. Ele entrou no quarto, né, pra me examinar. Aí não sei se ele não lembrava de mim. Aí eu falei, doutor,
eu vim aqui, estavam todos os médicos falando que o meu problema era secreção, que eu não tava perdendo líquido. E eu falei isso pra ele porque eu fiquei sabendo que pelas horas que eu fiquei perdendo líquido com essa bolsa rota, pode ter dado toda a complicação que eu tive depois. Só que depois eu vi que era besteira porque eu tive o mesmo problema no pós-parto do Yuri. E só que a diferença é que eles já sabiam que eu tinha esse problema de atonia uterina, que quando ela dá uma vez, ela geralmente não dá uma vez só, tá? Então eles já estavam preparados, já me prepararam antes de ir pro parto e após o parto. Então é tanto que eu fiquei 5 horas tanto no parto da Júlia quanto nesse parto, no repouso, esperando meu útero baixar, diminuir e parar, diminuir o sangramento para poder eles me levarem pro quarto. E aí eu fiquei esses 3 dias na cama. Ele ainda falou quando eu falei pra ele que eu estava perdendo realmente líquido, que não era secreção. Ele falou, olha, fica calma. E que eu falei que eu não aguentava mais aquela medicação na minha vida. Fica calma que a gente tá fazendo o possível pra não voltar pro centro cirúrgico com você. Porque se voltar, você acha que ia perder o útero também, com certeza. Fora o risco de morrer por causa de uma infecção e de muitas outras complicações que eu poderia ter, né? Mas no 3º dia me liberaram pra eu ir tomar banho, me tiraram as medicações. E aí, quando eu estava tomando banho, eu senti uma pressão. Quando eu senti a pressão que eu olhei, caiu um negócio no chão. Quando eu olhei um coágulo desse tamanho, gente, sem mentira, parecia um bife de fígado, caiu de dentro de mim. Tanto que estourou, esparramou sangue por todo o banheiro. Eu gritei meu marido, que eu fiquei assustada, né? Eu achei que eu tava perdendo outro neném que tivesse deixado dentro de mim, porque foi muito bizarro. Ai, dou risada agora, mas o dia foi desesperador. E aí meu marido chamou a enfermeira me jogou na cadeira de roda, desceu pro plantonista lá, o plantonista me examinou. Na hora que me examinou, que eu tava sendo examinada todo dia, eu já não senti dor. Porque era esse coágulo que estava me causando hemorragia, que estava impossibilitando do meu útero voltar pro lugar, pro tamanho certo. Tava bem complicado. Depois disso, minha vida melhorou muito. Mas eu poderia ter morrido, porque eu já vi casos de pessoas morrerem, perderem o útero depois de ter isso. É muito perigoso também. E é isso, gente. Esse é o relato, esses três milagres que aconteceram na minha vida. Sou muito grata a Deus. Toda vez que eu lembro disso, eu agradeço a Deus, porque Ele sempre me dando chance de continuar, né? Mesmo com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, Ele não me desampara, né? E eu até brinquei esses dias, eu até pensei assim, caramba, eu espero que a gente não seja igual gato, né? Com 7 vidas, porque aí já foram 3 oportunidades de vazar do mundo que eu tive, né? Ai, mas não, eu falo isso brincando, mas graças a Deus é chance mesmo de continuar e seguir com a minha vida, com o que eu faço, e com meus filhos, com a minha família, e sou muito abençoada, muito feliz por isso. Então eu vou finalizar o vídeo, que já ficou bem longo, porque as histórias eram longas. Já aconteceram muitas outras coisas na minha vida que não foram fáceis, que foram de risco pra minha vida, mas essas foram as mais arriscadas assim. Então por isso que eu compartilhei essas 3 com vocês, mas já passei por muitas coisas na minha vida, tá? E é isso. Contem aqui, deixem aqui o relato de milagre de vocês, compartilhem isso com outras pessoas para que elas nunca percam a fé, nunca desanimem diante de hoje. Isso aqui é quem me acompanha até hoje. Ela olhou na minha cara quando eu engravidei, que eu fiquei preocupada que eu ia precisar sair do tratamento. O tratamento que eu acabei precisando fazer foi só de fortalecimento do meu sistema imunológico, tá? Foi por interferon, foi imunoterapia. E eu acabei fazendo só 30 dias, era pra fazer 2 anos, eu fiz só 30 dias, eu fiquei preocupada e falei com ela, falei pra ela, doutora, depois que minha filha nasceu, eu não preciso continuar, não é perigoso? Ela não, você já está curada. Como foi que ela falou? Eu acreditava no seu milagre, você é um milagre. A minha médica falou isso, então sou muito agradecida por isso. Então é isso, compartilhem coisas boas assim, vitórias, para que outras pessoas nunca entrem em desespero e nunca desanimem, nunca tenham medo, que elas também podem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, quem puder deixa aquele joinha, se inscreve no canal quem não é inscrito e compartilha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.